Aê, galerinha, quem tá por aí? Boa noite para todo mundo. Hoje nós vamos voltar para a nossa live semanal. A live de hoje é sobre obesidade e infertilidade. Será que você sofre com isso? Será que você quer entender mais sobre isso? Então, galerinha aí que tá aí nas redes sociais, que eu tô passando aí na sua timeline, vem aqui, aparece. Entra aqui nessa live que eu estou te convidando para a gente discutir um assunto sério e um assunto que você pode ajudar muitas pessoas se você tiver um real conhecimento. Quem está por aí entra. O assunto de hoje é obesidade e infertilidade. E o assunto é sério, porque quem sofre disso e está tentando ter neném realmente sofrido, né? As pessoas, às vezes, também têm aborto de repetição com obesidade. Então, assim, a pergunta inicial é: existe uma relação? Existe, é por isso que eu estou chamando você para cá para a live hoje. E eu quero deixar avisado para vocês que eu sou a doutora Lia Lima, eu atuo na área da endocrinologia, a área que organiza os hormônios, aquela especialidade da medicina que organiza o metabolismo e cuida das doenças relacionadas aos hormônios, relacionados e controla o peso. Uma vez que eu controlo o peso, né, gente? O assunto hoje é obesidade e dificuldade de engravidar. Será que isso existe? Você que está tentando engravidar, você que perdeu o neném, né? Ou você que conhece alguém que está passando por isso, ou mesmo você que está acima do peso e pretende, né, um dia ter neném, será que isso pode vir a acontecer? Pode vir a atrapalhar a gestação? Então, sim, a resposta tem a ver. A obesidade, o excesso de peso, ele aumenta a chance de infertilidade, tanto para a mulher quanto para o homem. Então, se você que está assistindo essa live for homem e está acima do peso, você também não escapou, tá? Essa live não é só para as mulheres, não, elas não podem receber a culpa sozinha de que essa dificuldade de engravidar é só delas. Homens também têm alteração, e eu vou explicar tudinho, tudinho, tintim por tintim para vocês na live de hoje sobre excesso de peso e, é, e infertilidade. Então, você que está aí nessa live, dá um oi, gente, fala o seu nome, quem está aí, coloca o seu nome, diz de onde você é, vamos interagir aqui um pouquinho, que eu não sei com quem nem eu estou falando. Boa noite para todo mundo que está aí. Eu sou a doutora Lia Lima, eu atuo na área da endocrinologia, claro, cuido do peso, vou incentivar a perda de peso hoje, mas vou explicar que o excesso de peso está relacionado com doenças, e uma delas é a dificuldade de proliferar a espécie, né? A infertilidade. Então, quem está aí, gente, diz o seu nome. A internet está pegando aí para vocês, está tudo bem a live, está todo mundo calado já à noite. E galerinha, não deixa de compartilhar, porque compartilhando a gente consegue alcançar mais pessoas e essa informação pode chegar para aquela pessoa que realmente está precisando da informação de hoje, né? Então, não deixa de compartilhar. Diz teu nome, eu estou esperando você dizer seu nome para eu dar um oi, para eu dar uma boa noite, mas ninguém, está todo mundo quietinho, está todo mundo tímido hoje. Acho que é o frio de São Paulo, né? Tá deixando todo mundo quietinho. Então, quem está aí, não deixa de dar boa noite para mim. Bom, gente, então, obesidade, o excesso de peso, obesidade, gordurinha localizada, ele leva à dificuldade da gestação. E como eu já venho deixando para vocês, aqui no título da live, eu coloquei dois links. Um link que eu coloquei para você ler melhor sobre resistência à insulina, que hoje a live de hoje é baseada na informação sobre essa doença, o que é a resistência à insulina. Então, se você tiver mais curiosidade, é só clicar no link e dar uma lida mais tarde. A outra dica importante é que eu vou ensinar vocês, eu vou estimular vocês a fazerem uma alimentação que melhora a ovulação. Então, eu deixei também um cardápio low carb para vocês estarem baixando. Então, existe um conteúdo sensacional para vocês aí, para vocês ganharem mais conhecimento e ganhar mais empoderamento sobre o assunto de hoje. Eu estou gostando dos curtis. Tudo bem, Edvanda? Boa noite. A Patrícia está aí, a Thelma também. A Thelma é de Bariri, do interior de São Paulo. Deve estar mais frio que aqui, né? E Elisângela, boa noite. Paola, boa noite.
Meninas, quem tá por aí, rapazes, é bom ter rapazes nessa live, porque essa live, a culpa não é só da mulher, é importante a gente dividir a responsabilidade. Compartilha, tá, meninas? A gente ainda não tem nenhum rapaz aqui, nenhum rapaz se identificou, mas quem tiver aí, não deixa de compartilhar, que é muito importante. Essa informação, esse conteúdo, chegar para as pessoas que também precisam, né? Eu sei que a Elisângela não quer ter neném, a Paola pode ser que ela queira ter, e o resto das meninas que aqui falaram, não conheço pessoalmente, provavelmente, né? Então, não deixa de compartilhar e vamos dar seguimento à nossa live, não é verdade? Gente, é assim. Tem um estudo que saiu, já tem uns 5 anos, e ele observou que as pessoas que estão acima do peso, pessoas que têm IMC, ele avaliou pelo IMC. O que é o IMC? É aquele cálculozinho que o médico, o endócrino, ou então o seu clínico geral faz pelo peso e altura, e ele tem uma estimativa se você está acima do peso ou não. Desculpa. Ele não é valor, hoje em dia não se usa ele como estimativa para perda de peso, tá, gente? Mas ajuda a gente entender como está a população em geral. Então, ele pegou a população em geral e pegou pelo IMC. Bom, gente que tem um IMC saudável, avaliou se eles tinham maior tendência a perder neném e não gestar. E pessoas acima do peso, foi ver se existia uma diferença, se essas pessoas mais obesas tinham maior tendência de perder neném, tinham maior dificuldade de ganhar neném, e não é que foi verdadeiro, realmente. Pessoas que têm o IMC acima de 25 até o 30, até o 34, viram que eles têm uma taxa de infertilidade, de dificuldade de engravidar, isso em mulheres, em até 30%. Então, aumentava essa porcentagem a mais do que um quarto, né? Mas viram que pessoas mais obesas ainda, mulheres que tivessem obesidades mórbidas, elevadíssimas, com IMC acima de 35, essa chance de infertilidade aumentava para 170%. Uma coisa assim, grosseira, mostrando realmente que o excesso de peso deve estar envolvido com essa dificuldade de ganho de gestação, né? Existem várias causas para isso, e eu vou abordar algumas aqui com você. Eu vou ensinar algumas, e para não ficar muito científico, que não fique muito cansativo, também não vou a fundo, né? A não ser que o pessoal queira, né? Rosângela, boa noite, minha querida. Você já compartilhou? Elisângela, menina, você já compartilhou? Não deixa de compartilhar, que assim, ó, a gente pode ter um monte de gente aqui nessa live fazendo uma discussão bem interessante. Que tal? Deixa eu tirar isso daqui que está atrapalhando a nossa imagem. Voltei. Então, eu esperei vocês compartilharem. Já deixei dois presentes sensacionais para vocês aí, que tem tudo a ver com a live de hoje, que é justamente a relação da resistência à insulina, que eu vou explicar para você agora. E também depois um cardápio low carb, para você estar vendo se essa alimentação pode ajudar na redução da insulina. Bom, meninas, seguinte, então vamos estudar um pouquinho sobre a resistência à insulina. Quero tentar explicar para vocês de uma forma que seja fácil de entender, tá bom? Então, a galera tá curtindo. Oi, Anne, boa noite. Pessoal, eu estou explicando sobre a resistência à insulina, que ele é a base, é quem explica, é uma das coisas que explica a mulher não conseguir ganhar neném com facilidade quando tem excesso de peso. E se vocês, meninas, conhecem alguém que está passando por isso, que é muito doloroso, a mulher que fica tentando ganhar filho, vocês têm notado que isso tem sido cada vez mais comum? Que perder neném tem sido uma coisa mais comum, que tem várias mulheres que não conseguem ganhar neném, né? A gente sabe que tem relatos desde a época bíblica de mulheres que não ganham neném, mas isso tem sido cada vez mais frequente. A população também está cada vez mais obesa. Isso tem uma relação, eu vou explicar para vocês. A Patrícia falou aqui comigo, estou acima do peso, tem hipotireoidismo. Disseram que seria impossível engravidar. Jamais, Patrícia, impossível. Nada é impossível quem tem fé, né? Mas é claro que a medicina também ajuda. Jamais, esquece essa palavra impossível. E hoje eu vou te ensinar
tudo que você pode fazer na sua casa para tornar isso possível. E é claro que aliado à medicina, você com certeza vai conseguir ter o seu neném. Esquece essa palavra, muito, muito forte. Na medicina, nunca o impossível. A gente vê o tempo inteiro a gente quebrando essas frases de impossíveis. Tira isso da tua cabeça que não leva a nada. Vamos continuar, né, meninas? Então, assim, eu vou explicar primeiro sobre o hormônio chamado aromatase. O tecido adiposo, quando a gente tem excesso de tecido adiposo, olha aí, nós estamos aumentando o pessoal aqui na live, olha que legal. Isso é porque vocês estão compartilhando. A gente começou essa live com uma pessoa. E agora nós já estamos em 11, às vezes 12. Compartilhem. Não deixa de compartilhar, porque é muito importante eu conseguir alcançar e você poder oferecer para uma pessoa que você quer bem uma informação de conteúdo, uma informação séria e com verdade, né? Com seriedade, com verdade, com probabilidade de melhora. Então, o nosso tecido adiposo, voltando para a parte da ciência, o nosso tecido adiposo, a gente já descobriu que ele não é um tecido, ele é um órgão, porque ele produz coisas. Então, ele produz hormônios. E um dos hormônios que ele produz se chama aromatase. A aromatase no homem, ele faz a ação de converter a testosterona, que é o hormônio masculino, que engrossa a voz, que aumenta pelo de barba, que aumenta a massa magra. Então, a aromatase no homem, ele pega a testosterona e transforma em estrógeno, que é o hormônio feminino. Então, é por isso que os homens mais obesos têm mama aumentada, porque os homens, a mama, ele tem receptor, não é para testosterona. A mama não identifica a testosterona, a mama identifica o estrógeno. O hormônio que faz crescer mama é o hormônio feminino. E o homem, ele tem uma enzima chamada aromatase aumentada, que veio lá do tecido adiposo, que converteu a testosterona em estrógeno. Todo mundo captou isso? Posso seguir? Tá difícil? Se tiver difícil, eu explico de novo. A população que tem excesso de tecido adiposo tem maior produção hormonal, porque o tecido adiposo é um órgão. E ele produz um hormônio chamado aromatase, que no homem converte a testosterona em estrógeno. Estrógeno é um hormônio que dá características femininas, e uma delas é o aumento de mama. Todo mundo pegou? Tudo bem, Silvana, eu estou falando dos hormônios, isso aí você está por dentro, eu tenho certeza. Boa noite, a Cristiana está falando. Ela não menstruou há 4 meses, fez exames, vai fazer um deles, deu pré-diabetes, pode ser policístico. Eita, Cristiana, essa live é para ti, mulher, presta atenção. Não sai dessa live, pega todos os links que eu coloquei aqui na frente dessa live, que é para você. É por isso, meninas, que quando eu peço para vocês compartilharem, é para vocês compartilharem para as pessoas que precisam dessa informação. E hoje eu estou falando de hormônios relacionados ao excesso de peso. E o doutor Márcio, que entrou aqui, ele é médico, ele pode me ajudar nessa live. Então, apesar de eu estar pedindo homens para poder explicar que a infertilidade relacionada ao excesso de peso também é culpa no sexo masculino, o doutor Márcio, ele vem aqui para ajudar a gente. Então, seja bem-vindo. A Silvana também é médica e ela está... Por favor, me ajuda a ajudar esse pessoal para a gente dar informação segura, informação com conteúdo, com seriedade e sem enganação, né? Bom, então, continuando, o que eu estava explicando para vocês, é que o excesso de peso, nós temos o tecido adiposo. O tecido adiposo, ele é um órgão, né? Ele deixou de ser um tecido, ele passou a ser um órgão porque ele produz hormônios. Um desses hormônios, quando a gente está com excesso de peso, é a aromatase. O que essa aromatase faz? Para não ficar muito científico, não ficar tão dificultoso. Ele transforma a testosterona, que é o hormônio masculino, em hormônios femininos. Um deles é o estrógeno. O estrógeno, ele dá sintomas, dá características femininas. E a mama reconhece o estrógeno. Por isso é que homens que estão acima do peso, ele tem a libido diminuída, porque a testosterona está menor. Essa testosterona está menor, provavelmente pode levar à formação de uns espermatozoides de menor qualidade, em menor quantidade. Ele vai ter disfunção erétil, né? A disfunção dele, a função sexual vai estar reduzida por toda a questão de que ele deveria ter uma quantidade de testosterona que vai estar convertida mais em hormônios femininos. Isso é uma das causas. Não se sabe se é o excesso de peso
que leva a testosterona ficar baixa e levar à infertilidade, ou se existem, se não é só a aromatase, se não é a leptina. Aí entra o tecido adiposo de novo. O tecido adiposo é o produtor de leptina e parece que a leptina que está relacionada à redução dessa testosterona, mas isso ainda é muito parece. A gente ainda tem muito o que aprender na área da obesidade. Há pouco tempo é que se fez o diagnóstico de que a obesidade era uma doença, achava até que era um sintoma, mas hoje a gente sabe que é uma doença que tem disfunção de várias coisas, e uma das coisas que eu expliquei até agora foi a alteração da testosterona no homem. Mas eu ainda vou explicar a resistência à insulina e vou explicar várias outras coisas. A Marli chegou, boa noite, a Marli sempre participa, e a Ilza, né, guerreira, que tá sempre tá aqui, toda noite está aqui, não deixem de compartilhar, tá bom, pessoal? Bom, então no homem eu já expliquei, vamos explicar na mulher, né? Na mulher ocorre o contrário. Os hormônios femininos, então você veja, o excesso de peso, a gente está falando de excesso de peso, mas eu estou explicando que causa alteração hormonal o excesso de peso. Na mulher é comum, a mulher que tem excesso de peso, ela apresenta alterações dos hormônios femininos para baixo e o hormônio masculino para alto. Então, isso causa alteração do ciclo menstrual dela. E isso também causa, ou seja, ela fica sem menstruar. E isso também causa, a mulher, geralmente, que está acima do peso, ela tem um libido maior. Por quê? Porque ela tem mais hormônio masculino. E o hormônio feminino, que são os hormônios que deveria fazer ela ovular, né? Eles estão reduzidos. A gente ainda não sabe exatamente qual é a causa que explica. A gente só sabe como tratar. Assim, como tratar, a gente pode usar algumas medicações e ajustar. Então, tem jeito, né, gente? A Sueli chegou, boa noite para a Sueli. Até agora, eu expliquei a relação dos hormônios sexuais envolvido com a infertilidade. Tá todo mundo na live. Quem está na live não está saindo, isso é muito legal. Então, o pessoal que está aqui realmente está interessado em saber sobre esse assunto. E eu deixei 2 presentes para vocês aqui no título da live. Um deles é uma postagem sobre resistência à insulina, que basta você clicar, que vai explicar com maior detalhes, né? Talvez até um pouco mais científico sobre resistência à insulina, que é o próximo assunto que eu vou explicar já aqui na live, explicando, relacionando a infertilidade com excesso de peso. E o outro link foi o cardápio com alimentação em baixo carboidrato, para você ver se você se adapta, se é um estilo legal para você, porque a restrição de carboidrato na alimentação vai ajudar na insulina, em reduzir a insulina e talvez melhorar na ovulação. Então, turma, é essa a proposta que eu tenho para vocês hoje. Então, eu estou deixando 2 conteúdos para vocês aí. Não deixe de clicar e pegar para você quando você tiver um tempinho, você lê com calma. E quem tiver dúvidas, não deixa jamais de estar colocando as suas dúvidas aqui, porque é super legal a nossa interação, né? Não deixa de compartilhar, porque pode ser que eu, através dessa live, consiga chegar numa pessoa que talvez é um seguidor seu, está na sua rede de amigos, que realmente está passando por dificuldade de engravidar, e pode ser que o excesso de peso e um mau acompanhamento possa ser uma dessas causas. Tá todo mundo aí? Tá todo mundo cansado? Tá muito tarde? A Adriana tá dando boa noite, vamos continuar então aqui, né? Tá todo mundo aí? Vamos lá, vamos dar continuidade, que a noite é longa, a noite tá fria. Bom, meninas e meninos que estão nessa live, vamos lá. Então, agora vamos explicar outra causa, que aí é mais na mulher, que leva a mulher a ter ciclos menstruais irregulares. Isso a causa geralmente é a resistência à insulina. A gente sabe que o excesso de peso, uma alimentação com excesso de carboidrato, lembre, todo carboidrato que você consome, não interessa a fonte dele. Se é o carboidrato complexo, se é o carboidrato simples, se é o carboidrato refinado, todo carboidrato que você consumir, ele vai se transformar em glicose. Se essa glicose não for utilizada pelo seu corpo, essa insulina, ela tanto é responsável para levar para as células que precisam usar a glicose, como ela também é responsável por guardar. Porque essa glicose não pode estar na corrente sanguínea boiando ali, não. Porque o excesso de glicose na corrente sanguínea é tóxico. Então, a nossa insulina é protetora. E aí, como a gente já passou fome no passado, a gente não vai pegar essa glicose e vai jogar fora. Porque a gente já passou fome, então a gente guarda. Então, a insulina vai lá e deposita
no tecido adiposo, deposita essa glicose no fígado, deposita essa glicose no músculo. Então, é a insulina que é responsável na formação do tecido adiposo, um dos responsáveis. Mas isso, se você comer demais, ou se as suas células sofrerem de resistência à insulina. O que é isso? A insulina, ela é responsável por levar essa glicose para dentro da célula. E a célula vai pegar essa glicose e vai transformar em energia. Agora imagina se a insulina está lá com a glicose, ela está lá batendo na porta da célula. Ei, célula, eu trouxe tua glicose. Bota aí para dentro que você está precisando. E de repente a célula não consegue abrir a porta. O que acontece? A insulina não consegue entender isso. A insulina vai lá, se produz mais insulina, pega mais glicose e fica lá na porta da célula. Ei, célula, trouxe, cadê? Não está entrando. Por quê? Porque está existindo uma resistência, uma barreira para que a insulina funcione. É uma analogia, gente. Tem outra analogia que eu gosto de usar. A porta do trem do metrô. A porta do trem do metrô, vamos supor que você está lá no metrô da Sé, às 5 horas da tarde. Está todo mundo se esbarrando. Esse todo mundo são as glicoses. As glicoses do sangue, está todo mundo se esbarrando, querendo entrar no metrô. Vocês concordam? Às 5 horas da tarde, no metrô, linha vermelha da Sé. Quem é de São Paulo sabe que é bom, está lotado, de repinhar de gente. Acontece que está chegando ali o vagão. Na hora que está chegando o vagão do trem, o trem resolve abrir pouquinho a porta. O que acontece com a glicose? Está todo mundo querendo entrar. Na verdade, as pessoas vão se esbarrar, vão se atropelar e às vezes você não consegue nem entrar. Você é entrado, você tira o pezinho do chão e entra, né? Então, isso é uma resistência. É a mesma coisa. A célula, ela precisa da glicose. O trem, ele tem espaço para as pessoas entrarem. Acontece que a porta de entrada está bloqueada, está meia porta. Então, ela não consegue entrar direito. As pessoas não conseguem entrar direito. E isso, a gente ainda não sabe qual foi o código genético que você carrega para que isso aconteça. Existem algumas medicações que melhoram essa resistência, que pega a porta e diz, espera aí, chama ali o rapaz da administração, o rapaz que cuida aqui do metrô, para abrir essa porta para ajudar a gente a passar. Então, a gente sabe algumas medicações que melhoram a resistência insulínica, mas para causa da resistência insulínica ainda não sabe. Isso acontece nas pessoas que estão acima do peso. Mas e aí, gente? Qual a relação da infertilidade com isso? Eu vou chegar lá. Vou chegar lá, tem paciência. Então, quando a pessoa sofre de resistência à insulina e a gente não sabe como tratar a causa, né? Como causou, a gente faz assim, a sugestão contrária. Poxa, que tal a gente bloquear a entrada dessas pessoas que estão lá no metrô, na Sé, em 50%? Que tal, já que entrava 300 pessoas aqui a cada passe de vagão, se a gente coloca 150 pessoas, essas pessoas, mesmo tendo uma resistência na porta, não vão entrar melhor? Então, já como a gente não consegue abrir a porta, vamos botar as glicoses devagarzinho. Essa é a proposta da low carb. Essa é a proposta de uma alimentação restrita em carboidrato. Se você tem uma resistência e você não consegue colocar para dentro, que tal não ter tanta substância para colocar dentro da célula? Aí ela não vai sobrar na corrente sanguínea, ela não vai ser tóxica e essa insulina não vai ficar sendo obrigada a produzir tecido adiposo. Vocês entenderam mais ou menos a filosofia? Se todo mundo entendeu, faz pelo menos um curtir. Não precisa escrever entendi, não. Faz assim, ok, eu gostei, estou curtindo, estou entendendo. Porque explicar a resistência à insulina não é fácil. Eu usei algumas analogias para ficar mais fácil e eu espero que todo mundo tenha entendido. Mas se não entendeu, eu tenho tempo e eu posso explicar tudo de novo. Ó, o pessoal tá respondendo, tá curtindo. A Suzana tá aí. Quem mais, gente? Vocês estão entendendo a resistência à insulina? Eu já expliquei no começo da live, quem não chegou, depois assiste o comecinho, quais os hormônios sexuais que estão relacionados na mulher que tem excesso de peso, que levam à infertilidade. No entanto, os hormônios sexuais eu já expliquei. No entanto, agora eu estou explicando para vocês como é que a insulina e como é que a glicose, que pode estar aumentada nas pessoas que estão com excesso de peso, podem levar à infertilidade. Mais uma vez, é um assunto que a gente não sabe.
Mas a gente sabe, isso já é comprovado, que mulheres acima do peso, quando elas têm o IMC, que é aquele valor de avaliação de excesso de peso, acima de 25 até 34, eles têm uma chance de perder neném, e uma chance de ciclo irregular, e uma chance de anovular, que é não ovular e não conseguir engravidar, aumentado de 20 a 30%. E se o IMC dela chega para muito alto, acima até de 35, pode ir até 170% de vezes maior. Então, isso já existe, isso é comprovado, essa relação existe. Não se sabe muito bem a causa. Nós ainda estamos aqui, mas a medicina está evoluindo. E isso pode mudar mês que vem, porque isso é uma coisa que se estuda muito, é um tema que muito se estuda. O que mais que eu tinha para falar para vocês? Então, a gente sabe, quando a gente dá um remédio para a mulher, que ela tem síndrome do ovário policístico, que foi uma das participantes aqui, ela falou assim para a gente, ó. A Vanessa foi... Não, a Vanessa falou algo que eu não li. Eu fiquei quase 2 anos sem menstruar. Hoje, há 8 meses quase com hemorragia, com pausa de 3 a 1 semana. Tenho uma obesidade mórbida, peso de 150 quilos. Pode ser por isso que venha com tantos problemas? Ah, Vanessa, sinceramente, muito relacionado, sim. Muito relacionado ao excesso de peso. Como eu te falei, os hormônios sexuais estão relacionados com excesso de peso, porque o hormônio, a nossa obesidade produz hormônios que interferem nos hormônios sexuais. Nós somos uma coisa só. Então, uma doença muitas vezes se manifesta influenciando várias outras. E, com certeza, a obesidade e o tecido adiposo produzindo hormônios está relacionando, está causando alterações do seu ciclo menstrual. E acho que vale muito a pena você estar baixando esses links que eu te escrevi. E qualquer coisa, não deixa de estar me mandando e-mail, que a gente vai trocando figurinha. Mas a Cristina falou que não menstrua há 4 meses. Fez exames, vai fazer outros, mas deu pré-diabetes. E pode ser policísticos, ok. Ou só pré-diabetes sem policísticos, né? Todos eles têm resistência à insulina. Síndrome do ovário policístico tem resistência à insulina sem diabetes ou pré-diabetes. Eles têm, assim, a resistência à insulina que eu expliquei para vocês. Pessoas que estão acima do peso, que podem ter pré-diabetes ou não diabetes, eles têm resistência à insulina. Pessoas que têm pré-diabetes ou glicemia de jejum alterado, que é um nome científico para um nome pré-diabetes, mas pré-diabetes é mais fácil para vocês entenderem. Eles têm resistência à insulina. Então, a resistência à insulina tem várias, obesidade, eu falei, só aumento da circunferência abdominal. Às vezes uma pessoa, você bota no IMC, ela não está obesa, mas ela tem um abdômen aumentado. Bastando ter o abdômen aumentado, dentro de alguns parâmetros de referência, eles têm resistência à insulina. Né? Um dos sintomas de resistência à insulina, gente, é aqui, ó, que fica escurecido, se chama acantose, que nessa postagem você vai ler sobre a acantose nígricas, que eu coloquei aqui para você dar um clique e baixar e ler esse artigo, e você consegue saber quais são os critérios para fazer diagnóstico de resistência à insulina e quais são os sintomas de resistência à insulina. Um deles é o escurecimento das dobras do pescoço, mas pode acometer também na região orbicular, mas ao redor dos olhos, na região de axilas, na região inguinal, né, nas dobras de virilhas, também pode ter escurecimento. Isso é um sinal também de resistência à insulina. Outro sinal de resistência à insulina são aqueles pontinhos, sinaizinhos de carne, que o pessoal chama, que às vezes tem embaixo da axila, às vezes ao redor do olho, assim também, que o pessoal chama que é sinal de carne, é benigno. Deixa eu ver quem falou mais. A Thelma tá aí. A Maria Inês também. A Marli deu um piscar para mim. Boa noite para vocês. Continuando, né, gente? Então, como foi que a gente descobriu que a resistência à insulina tinha a ver com a infertilidade? Primeiro que a gente fez, confirmou que o excesso de peso, e essas pessoas que estão com excesso de peso têm resistência à insulina, essas pessoas têm mais dificuldade de ganhar neném, têm maior facilidade de perder neném e têm alterações do ciclo menstrual. A gente também viu que, dando um remédio que melhora a resistência à insulina, elas voltam a ovular. Então
talvez fosse bom você ir procurar o seu endocrinologista, um médico que atua na organização também ginecologista. Eles podem também organizar isso daí, ter uma orientação melhor para você se há necessidade de uso de medicação ou não. Mas também você em casa pode começar fazendo a sua parte, né? É importante que o médico saiba a hora de indicar uma medicação, porque o melhor para ele, o melhor dos mundos é ele dar uma medicação quando o paciente já faz a parte dele. Então, então às vezes não é nem necessário, mas ele está dando porque a pessoa não faz nem a parte dela, né? Então é importante que você faça a sua parte. Uma delas que melhora muito a resistência à insulina, que está cansado de bater aqui, ó, na sua porta, é o exercício físico, tá certo? É o exercício físico. Então, exercício físico melhora muito a resistência à insulina. E a outra coisa que melhora muito a resistência à insulina é a história de eu tenho um vagão do trem com a porta ruim, é diminuir a quantidade de pessoas que querem entrar naquela porta. Então, diminuir os carboidratos, né, da alimentação. E aí você pode estar baixando aqui. Deixa eu colar para vocês. Ó, eu vou colar aqui para vocês. Então, tá aqui. Acabei de colocar o da resistência à insulina, esse primeiro, tá? Foi, gente? Foi aí? Deixa eu botar um enter. Foi. O primeiro é o da resistência à insulina, tá bom? Vou colocar só ele aqui para você. De novo, ó. Esse é o da resistência à insulina. E o segundo que eu vou postar agora é o exclusivo do cardápio low carb para você estar fazendo. Alguém falou aqui comigo, deixa eu ver. Eu não estou conseguindo mais ver. Opa! A Cristina falou aqui comigo. Doutora, eu perguntei sobre os policistos porque eu tenho um cisto no ovário. Mulher, eu acho que é esse BMH, então eu acho que é isso. Minha médica não achou necessário tirar. Mas agora estou com esse problema de não menstruar. Que tem um cisto no ovário. Bom, o diagnóstico de ovário policístico, ele é feito com a alteração laboratorial, a alteração clínica, então precisa ter os sintomas, né? Um dos sintomas é irregularidade menstrual e parada da menstruação. Existem outros sintomas também. Eu tenho uma postagem só sobre SOP, Cristina, você consegue ver melhor, síndrome do ovário policístico. O que mais? Existe o diagnóstico também assomado a outras alterações. Essas alterações podem ser de ultrassom, então só o ultrassom não fala muito, viu, Cristina? Alteração hormonal de exame de sangue, né? E junto com alteração clínica também, e algumas relações hormonais. Então, sintomas, primeiro tem que ter alteração menstrual, aí dois de três. Então tem que ter 2 desses 3. Ou outros sintomas, que não é só a irregularidade menstrual, queda de cabelo, aumento de pelo em região masculina, enfim, vários outros. Alteração laboratorial de exame de sangue ou alteração do ultrassom. Então, precisa ter 2 desses, que eu te falei, mais o atraso menstrual. Isso é o diagnóstico de síndrome do ovário policístico, é o diagnóstico são os critérios de Rotterdam. Bom, turminha, o que eu tinha para falar isso para vocês hoje era isso, tá bom? Eu expliquei para vocês que existe sim, através de exercícios físicos e uma orientação alimentar, você pode fazer efeitos mais do que um remédio. Só que se você chega no médico e você não faz nada, o médico vai acreditar que você não quer fazer nada. Eu já estou te ensinando os passos para você estar fazendo em casa. Então, faz sua parte. Eu espero que todo mundo tenha compartilhado essa live, né? Então, quem ficou, não deixe de compartilhar, porque você pode dar essa informação que vai ajudar muitas pessoas que sofrem com isso. E eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com outra live. Não deixe de escrever aqui suas dúvidas. Eu estou aqui para ajudar. Então, coloca as dúvidas de vocês, que sempre que eu tiver um tempinho eu vou estar respondendo. Beijo, obrigada, boa noite para todo mundo. E até a nossa próxima live, que eu acho que vai ser quinta que vem, sempre no horário das 19 horas. Tchau, tchau, turminha. Obrigada por terem ficado até o fim. Boa noite para todas. Durmam em paz, fiquem com Deus. Tudo de bom. E obrigada pelo carinho que vocês me dão sempre. Tchau, tchau. Até a próxima live.